Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cursinho Ideia. Hoje, em História do Brasil, ainda na aula 5, Brasil Império, parte 3. A aula passada a gente falou do período regencial e hoje a gente vai explicar sobre o segundo reinado. Primeiramente, vamos retomar a conjuntura política do segundo reinado, a qual eu já tinha começado a falar. Em primeiro lugar, Araújo Lima não completa a sua regência 1, né? Porque ocorre o golpe de Estado, da golpe da maioridade, que chama, que é uma maioridade forçada de Dom Pedro II para que ele tome logo o poder no Brasil. Uma revolta feita por liberais, porque Araújo Lima, que era o último governador da regência Una, tinha posturas muito conservadoras, era um cara que dizia que queria parar com o carro do progresso, ele dizia essa frase assim. E os liberais muitíssimo não gostavam do governo dele e tentaram arranjar um jeito de parar com aquilo. E o jeito que eles acharam foi proclamar a maioridade do Dom Pedro II antes da hora. O que sou um pouco controverso porque, como eu já disse, os interesses dos liberais eram de que as províncias tivessem mais autonomia, muitas vezes eles tinham ideias separatistas para que o mercado tivesse menos imposto e tivesse mais liberdade de comércio. Mas como Araújo Lima era muito conservador nesse sentido, eles pensaram que talvez Dom Pedro II fosse um pouco menos. Então, logo que Dom Pedro II, com 14 anos de idade, 15 anos incompletos, assume o trono, ele, por meio do golpe da maioridade, nós ainda temos a sociedade dividida entre Saquaremas e Luzias, né? Que são, respectivamente, o, o, os grandes comerciantes, as pessoas de influência, os votantes conservadores e liberais. Quando eu digo votantes é por conta do voto censitário, né, que exclui a maior parte da população e só leva em conta os homens livres mais ricos do país. Então, por isso eu disse que seus interesses políticos não eram tão diferentes assim. Sempre se dizia que um Saquarema se confundia com um Luzia na política frequentemente, e que eles mudavam de lado o tempo todo, dependendo muito do seu interesse econômico. Mas em resumo, para diferenciá-los, os Saquaremas queriam a unificação do reino, que todas as províncias fossem uma coisa só, o grande Brasil, que é o que a gente tem hoje. E os Luzias queriam a independência de cada uma independência maior e às vezes até um separatismo de cada uma das províncias, que elas tivessem mais liberdade, pagassem menos impostos e tivessem mais livre mercado. Uma coisa mais parecida com o que a gente tem nos Estados Unidos. Cada estado com sua constituição, isso é muito forte. Um governo que é muito mais a união dos seus estados do que o estado, os Estados Unidos só. Mas bem, já falei que a população votante se dividia entre os Saquaremas e os Luzias, que eram os conservadores e os liberais. E é importante ressaltar que Dom Pedro II, ao assumir o trono, faz um comitê, um conselho de maioria liberal, porque os liberais que lutaram para que ele assumisse o trono antecipadamente, e aí ele se sente agradado por essas pessoas. Mas como eu já disse, as ideias do reino tendem a ter muito mais tendem a se entender muito melhor com as ideias conservadoras do que com as liberais. Então, em pouquíssimo tempo, esse cenário mudou e o gabinete oficial tinha uma maioridade, uma maioria conservadora, que tem interesses muito mais parecidos com a coroa, de querer unificar o reino para poder coletar cada vez mais impostos.
Então houveram as eleições do cacete, que foram eleições que os liberais ganharam, contudo, foi provado que houveram muitas fraudes nessa eleição e os conservadores ficaram revoltados. Então, Dom Pedro II disse que haveria necessidade de convocar novas eleições. E isso não gerou muito agrado aos liberais. Então eles fizeram a Revolta Liberal de 1842 para protestar contra o centralismo do governo nas mãos dos rivais saquaremas deles, os rivais conservadores, que tinham agora a maioria no, no seu ministério, no ministério do governo, desculpa. E as tropas do Império, mais uma vez, tomaram Levante e prenderam seus líderes, o que gerou mais ainda uma insatisfação por parte dos liberais. Então, em 1847, instituiu-se o parlamentarismo às avessas. Esse é famoso, porque o parlamentarismo, como muitos sabem, como a gente tem hoje em dia, inclusive na Inglaterra, existe um primeiro-ministro e a Câmara e o Senado, e também existe a rainha, o rei, existe a coroa, mas a coroa não de fato governa, ela apenas reina. Então, de novo, a coroa somente reina e não governa. De fato, quem o faz é o primeiro-ministro, a Câmara e o Senado. E há uma divisão da tripartição dos poderes. Contudo, no Brasil, foi proposto a existência desse primeiro-ministro e havia o Conselho e a Câmara e o Judiciário e o Legislativo e o Executivo, mas o poder moderador, que existe desde o primeiro reinado, não foi extinto. Então foi um parlamentarismo às avessas porque a coroa não só reinava, como também governava, diferentemente do parlamentarismo, em que a coroa reina, contudo não governa. Quem o faz é o primeiro-ministro, a Câmara de Deputados e o Senado. Vamos falar agora de Revolução Praieira. Foi a última revolta que teve reivindicações separatistas do Brasil. Pois bem, foi uma revolta liberal que ocorreu em 1848, perdão, em Pernambuco, contra a concentração de renda por parte da família dos Cavalcante, em que existia um ditado: quem viver em Pernambuco deve estar desenganado, que há de ser Cavalcante ou há de ser cavalgado. Ou seja, ou você era um dos Cavalcante e estava no poder, ou você era um jumento de carga deles, um cavalo, e você ia ser cavalgado, ia servi-los, de certa forma. Então as reivindicações dessa revolta eram o voto livre e universal, a liberdade de imprensa, de fato, a garantia de trabalho para o povo brasileiro, a extinção do poder moderador, que já havia essa sobriedade de que era uma coisa que não fazia sentido num parlamentarismo. Existiam outras, como exercício do comércio a varejo só para brasileiros, ou seja, os portugueses não poderiam comercializar no Brasil, somente os brasileiros. A garantia dos direitos individuais do cidadão e o estabelecimento da federação, que as unidades federativas fossem mais fortes. E, infelizmente, a Revolução Praieira não resistiu à repressão imperial. Então, o status quo permaneceu o mesmo. E é importante ressaltar a Revolução Praieira, que foi a última revolução com intenções separatistas no Brasil. Pois bem, agora temos um Brasil que começa a se industrializar. Por que, você pergunta? O café começa a ganhar popularidade na Europa e vira uma nova fonte de renda para o Brasil. A cultura cafeeira se concentra no sudeste do país, especificamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, o que faz com que
o Sudeste brasileiro passa a ser o centro econômico do país e a produção de café passa a ser a maior do país e a maior fonte de renda do país. O trabalho escravo é lentamente substituído pelo assalariado, isso por muita pressão dos ingleses, pode-se dizer por questões humanitárias também, mas que queriam que houvesse mais consumo dentro do país, que a lógica deles era, se um escravo, na verdade, começar a ganhar salário, ele pode gastar esse salário em produtos ingleses, o que vai gerar ganho para nós. Então a Inglaterra forçou, já vinha batendo nessa tecla há muito tempo, mas tomou medidas mais incisivas ainda para acabar com o tráfico negreiro internacional. Chegou até a apreender alguns navios de tráfico negreiro brasileiros. A industrialização do país começa a crescer. Uma figura muito importante é o Barão de Mauá, Dr. Irineu Evangelista de Souza, que era um barão do café e que tem muito peso quando se trata do começo da industrialização do país. Fez muitas estradas de ferro, construiu a primeira ferrovia brasileira, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis, a primeira linha de bonde do Rio de Janeiro, e foi responsável pela instalação da iluminação a gás na cidade, pela construção de linhas de telégrafo no país e um cabo submarino intercontinental ligando a Europa e o Brasil. Então, Barão de Mauá, apesar de ter falido, foi um homem muito influente na industrialização do país. E o café, que é essa nova riqueza, trouxe uma recuperação econômica surpreendente no Brasil. O Brasil até então tinha acumulado muitas dívidas, principalmente com a Inglaterra, e o café começou a fazer com que o país tivesse um superávit no lugar de um déficit. E, como eu já disse, ocorreu o fim do tráfico negreiro, muito por pressão da Inglaterra, que queria mais pessoas comprando os seus produtos. Na modernização brasileira, temos a Lei de Terras, de 1850, que foi por pressão dos grandes proprietários. Uma lei que garantia mais ainda a propriedade privada desses grandes proprietários, para que eles não perdessem força. O crescimento industrial, como já foi muito bem citado. E é importante citar mais um motivo de revolta dos ingleses e mais um motivo para que eles tenham exercido tanta influência no fim do tráfico negreiro, foi a Tarifa Alves Branco, que era para fomentar o comércio dentro do Brasil, que aumentava os impostos de 15% para 30% de produtos exportados, o que fazia com que eles ficassem muito mais caros aqui e a vontade de consumi-los pela população menor. E se o produto que estava sendo exportado fosse produzido no Brasil, essa tarifa chegava a ser a 60% de imposto. Então, foi uma medida muito incisiva para fazer com que o comércio no Brasil fosse incentivado, e a Inglaterra não gostou nem um pouco disso. E, assim, os maiores investimentos na industrialização do país eram feitos no Sudeste brasileiro, que era o epicentro da cultura de café, e o novo epicentro da riqueza do país. Houveram vários aspectos que trouxeram a crise do Império. Vamos entrar neles. Questão Christie. Christie era o primeiro-ministro da Inglaterra e ficou bastante revoltado com alguns acontecimentos, inclusive a Tarifa Alves Branco, que eu acabei de citar, dentre outros, como a prisão de alguns soldados do exército inglês que estavam à paisana aqui no Brasil e que foram presos por estarem fazendo baderna. Isso gerou bastante revolta por parte dos ingleses. Teve a questão platina, que o Brasil teve que interferir na diplomacia internacional da América do Sul por conta da região do Rio Prata, onde o Brasil tinha muitos interesses econômicos, e teve que interferir em coisas internas da Argentina e do Uruguai, se não me engano. E a Guerra do Paraguai, que foi
uma união do Brasil, da Argentina e do Uruguai contra o Paraguai, que trouxe muita morte no exército brasileiro e gerou muita revolta por parte dele. O abolicionismo também foi algo que trouxe muita crise política e econômica para o segundo reinado. O movimento republicano ficava cada vez mais forte, as ideias iluministas já tinham chegado no Brasil há muito tempo, desde as primeiras revoltas. O conflito com o exército, muito por conta da Guerra do Paraguai, até que a República é proclamada por Deodoro Fonseca, depois que todos os, os setores sociais já estavam revoltados com o Império. Os militares tomam o poder, destronando Dom Pedro II e proclamando a República como presidente provisório o próprio Deodoro da Fonseca, que foi quem liderou esse golpe de Estado. E quando eu digo que as estratificações sociais tinham revoltas com o Império, eu falo dos povos mais simples que sofriam muita miséria, dos, dos grandes proprietários que queriam uma autonomia maior de comércio, tinham um movimento republicano em mente, a igreja que ficou muito revoltada quando o Papa Pio diz para acabar com a maçonaria no Brasil e Dom Pedro II negou porque ele tinha muitos apoiadores maçons e isso gerou grande revolta com a igreja, que sempre servia muito bem ao Império, e o conflito com o exército muito por conta da Guerra do Paraguai. Então já não havia apoio político, econômico ou religioso para o Império. Então isso culminou na proclamação da República por parte de Deodoro Fonseca. Então, gente, a aula de hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. E na aula que vem a gente vai falar sobre República. Muito obrigado. Não deixem de deixar suas dúvidas. Vou tentar sempre responder. E ativar as notificações, se inscreverem e avaliarem o vídeo. Se deixarem gostei se gostaram, ou deixarem alguma crítica se não gostaram de alguma coisa. Estamos aqui sempre para melhorar. Muito obrigado e é isso.